Olá, esse é o DA, Design e Arquitetura, feito pelo Por Dentro da Mídia e aqui na AltV também nas plataformas digitais. Vamos começar esse nosso bate-papo e interação? É isso aí. Hoje vamos falar de artes, a integração delas e também a expansão em design e arquitetura no momento contemporâneo. Tudo isso por quê? Quando a gente precisa ter correlatos, inspirações, buscamos também nas artes este momento. E temos o inverso, quando também a arte busca nos objetos, peças, as inspirações para as obras de arte. Tudo isso a partir de agora, aqui no Design e Arquitetura. E temos hoje uma convidada muito especial. E vamos fazer aqui uma participação na qual você vai ficar tão à vontade, vai querer saber mais. Recebo aqui no estúdio a Ana Beatriz Almeida. Olá, bom dia. E aí, Lu? Essa interação de arte, tudo a gente vai começar agora, mas eu queria antes apresentar melhor quem é a Beatriz, que tem um currículo e correlatos e muitas expansões, inspirações na cultura. Quero começar aqui apresentando da seguinte forma, hein? A Ana Beatriz Almeida é formada em têxtil e moda pela Universidade de São Paulo. Atualmente, mestranda no programa de História e Estética da Arte do MAC USP. Neta de um ex-membro da luta armada nacional, o VRE Palmares, e filha de intelectuais negros. Muito, né? E tem mais, hein? Olha o fôlego aí para falar tantas coisas. A artista procura aí delinear um território fluido tão onírico quanto político no intuito de questionar noções de afeto, história e realidade através da mediação entre corpo, memória pessoal e social. Beatriz, Uau! Agora sim, devidamente apresentada, vamos começar, certo, né? Certo. Dentro desse universo, né, já que você tem esse contexto e vive a arte desse jeito, qual é aí o momento que você fala? Qual é a influência da arte no nosso cotidiano e qual o momento do cotidiano sendo aí representado pela arte? Pois é, então, as noções que a gente tem, né, de ética, estética, que são noções bem cotidianas, assim, né, como nós nos relacionamos, né, com o mundo, vem de uma tradição eurocêntrica. Então, a minha pesquisa, tanto em antropologia, né, que aí também não falou, mas eu tenho mestrado... Não, tá bom assim. São 2 páginas, gente, realmente. Não, gente, mas vamos com calma. Que eu tenho esse mestrado, né, em antropologia, que é baseado na Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte. Sim. Que é uma irmandade só de mulheres negras do Recôncavo Baiano. Inicialmente eu ia publicar esse mestrado na antropologia mesmo, mas depois eu percebi o quê? Que toda a narrativa de arte contemporânea na qual eu estava inserida, na verdade, não levava em conta essa outra ética, essa outra estética, né? E não era só na narrativa de arte contemporânea que eu estava inserida, no mundo em que eu estava inserida, essa outra ética, essa outra estética, muito advinda do candomblé, não estava presente. Então eu resolvi me focar nesses estudos decoloniais. E aí a sua pergunta, né? Onde o cotidiano invade a nossa noção de arte, onde a nossa noção de arte invade o cotidiano. Acho que é no nosso simbólico, né? No que a gente põe força e energia e valor, assim, e como a gente lê o dia a dia, né? Os símbolos que aparecem pra gente. Você falou muito bem aí também dessas influências, né? E essas manifestações que passam aí da área só de cultura como afro, né? Brasileiros. Pesquisadora, também deu detalhes aí também quais são aí suas linhas de pesquisa e como performance. Ah, essa história é uma história. Porque, na verdade, eu comecei sendo só performer. Eu queria ser só performer. Só. Aí, ela é muito mais. Não, eu queria ser só performer. E era uma coisa que era assim, era no segundo plano. Eu falava, não, vou ser performer aqui quietinha, vou continuar aqui na tecnologia têxtil, vou trabalhar aqui nessa grifezinha, vai dar tudo certo. Aí acabou que não deu certo. Né? Não, acabou que não deu certo, porque, enfim, é realmente né? Eu trabalhava com butô, né? O butô é uma
dança contemporânea japonesa que trabalha com ritos de morte, assim, mas ela foi construída a partir da Segunda Guerra Mundial. Então é uma forma como o Japão e o shintoísmo lidam com a morte, né, reinventada a partir do contato com o Ocidente. Eu estava muito bem lá sendo dançarina de Butô, estudando na USP, né, toda têxtil, toda da moda, e aí acabei chegando em Cachoeira, essa cidade mágica, né? E aí fui tragada pelo universo do candomblé e eu descobri que, na verdade, todas as leituras que eu tinha do Butô, que eram leituras de morte com referências shintoísta, elas existiam simbolicamente, esteticamente, em termos de cor e forma, né, no candomblé. Aí eu pensei que talvez não fizesse mais tanto sentido assim eu estudar o shintoísmo, já que a gente tinha essas referências, né? Essa é a Beatriz, hein? Falei que hoje ia ser uma entrevista totalmente especial, cheia aí de nuances. E temos mais, hein? Porque aconteceu em São Paulo, a SP Arte 2018. Ela foi de 11 a 15 de abril, com mais de 140 expositores, galerias de arte e design, expoentes do mercado nacional e internacional. E olha lá, a gente está guardando destaque na nossa imagem. Nossa, olha ela! Beatriz também ali fazendo todo o trabalho, mais do que performance, mas aí compartilhando seu conhecimento em arte, a arte contemporânea. E foi aí nessas andanças dentro do pavilhão aí da Bienal, no qual a Beatriz realizou esse trabalho recentemente. Eu queria começar porque me impressionou a SP Arte deste ano. Sim. Essa busca é muito mais assim do contemporâneo, mas envolvendo os aspectos de comunicação de mensagens, né? Certo. Para você, como participante, você construiu, você esteve ali no monitoramento, né, como crítica de arte, levando grupos para conhecer, né, já que era um espaço tão grande, não dava tempo de ver tudo, e foi fundamental ter esse serviço, essa leitura, essa linguagem, essa comunicação para a gente ali também acompanhar. Na sua opinião, 2018, a SP Arte está deixando qual mensagem? Acho que 2018 o mercado da arte está dando um pulo, né? Um pulo que, na verdade, a história da arte já deu, a crítica de arte já deu, que é o fim da história da arte, inclusive. Acho que é um tema meio polêmico, né? Mas que, na verdade, está muito mais consolidado lá fora, assim. Se a gente for olhar a Bienal de Berlim, que começa agora em agosto, inclusive, convido todos vocês, indico, né? A gente tem essa curadora-chefe, que é a Gabi Rourke. E a Gabi, ela é sul-africana, né? Sim. E homossexual abertamente declarada. E aí a curadoria da Gabi retraça uma linha na arte contemporânea muito mais relacionada com essas vertentes aí que foram silenciadas durante décadas e séculos, que são as vertentes femininas, né? As vertentes negras, né? Afrodescendentes, assim, e principalmente a arte política. Acho que a política é um foco do design e da produção artística de 2018, que parece, na verdade, um repeteco, né? De 1968. Tá muito latente, né, esse tipo de comunicação. Conversando com o produtor do Por Dentro da Mídia, né, que faz aí também o design e arquitetura, a gente começou a observar que é possível também fazer essa junção dentro aqui do programa, porque quando a gente fala, você como profissional da área de design, arquitetura, precisa ter sim aí um contexto, um correlato, mas a gente não começou a falar do que são esses contextos e correlatos. E ter frequentado muitas exposições e principalmente ter feito todas as etapas da SP Arte, né, que a SP Arte também ela pulou, né, Beatriz, para fora. Mais um ano, ela teve aí, antes da abertura oficial, galerias abertas num horário legal que é noturno, né? Fazendo essa integração do público mesmo. E mais uma vez, o contemporâneo urbano, latente, chamando a atenção desse jeito. E o Maurício me falou assim, olha, se você é possível para o programa, tenta ressaltar essa relação que existe desses dois momentos, quando a arte faz a inspiração para outras áreas e quando essas outras áreas elas também pulam e vão para a arte, porque o complexo está o que é arte, né? A gente fica, mas está tão distante. E ela não está distante, né, Beatriz? Ai, que bom. Não, realmente, né? Cada vez mais a arte tem uma fusão com outras áreas. Eu mesmo sou uma antropóloga que partiu para a crítica e história da arte. A crítica e história da arte está absorvendo toda uma narrativa, né? Das ciências culturais, das ciências sociais e da antropologia, que é a crítica decolonial, né? Em que consiste a crítica decolonial? Consiste na nossa narrativa
eurocêntrica de ética e estética, né? E aí, assim como nos anos 70, por isso a gente fala de um repeteco, a gente tem um questionamento, né, dessas narrativas eurocentradas a partir de obras de arte que vão dialogar em forma e conceito, né, com formas e normas e tradições que estão em declínio no Ocidente, e a gente percebe que, mais uma vez, como nos anos 70, o Ocidente está em declínio, né? A gente vive aí num caos político, numa eminência de questões nacionais que podem a qualquer momento dar origem a um conflito internacional entre nações, e a arte obviamente absorve, né, essas impressões. E absorve de maneiras ímpares, né? A gente tem as imagens aí depois para fazer. O especial completo aqui, viu? Porque nós vamos aqui reproduzir um pouco do que foi a SP Art, um pouco mesmo, viu, gente? Porque foi gigante. É gigante, né, Beatriz? E trazendo aqui para vocês a forma que deve se ter também aí de visitação, né? Quando você chega a uma exposição, a uma mostra, né? Buscando aí uma relação. E essa relação aí, quem vai fazer pra gente daqui a pouquinho, convidando a todos, hein? Se prepare. A gente vai ver imagens e ela vai ali trazendo todo o contexto e conhecimento, compartilhando o que ela preparou para a SP Art e o que ela preparou aí também nas diversas outras frentes aí de estudos que temos a Beatriz. Para completar aqui, eu só queria que você também ouvisse e até reforçasse, já que você viveu esses dias dentro de São Paulo, e São Paulo desse jeito, a metrópole para a arte aparecendo, eu selecionei do trecho final aqui da SP Art, que eles fazem um balanço, inclusive eu quero agradecer toda a assessoria de imprensa, a 4, também as meninas do Holofote, todo mundo aí muito empenhado em fazer o projeto acontecer mais uma vez. Ele diz assim diretamente que fala da apuração, né? Que a busca por artistas em 2018 e de forma artistas contemporâneos foi maior até em galerias que trabalham tradicionalmente com os modernos. O Marchand, aqui Ulisses Cohen, ele revela que os novos colecionadores querem sim grandes nomes do modernismo brasileiro, como Volpe ou outros artistas internacionais, mas buscam diversificar suas coleções com artistas contemporâneos aí de fora. Dessa maneira, passo para você. Nosso programa está dentro aí dessa esfera de comunicação em design e arquitetura. Design e arquitetura também está muito flutuante, muito efervescente nessa busca por contemporaneidade? Sim, né? Principalmente porque a gente tem uma referência agora, uma busca pela nossa própria tradição arquitetônica e pela nossa própria tradição em design, né? A gente tem uma cerâmica indígena, né? Ameríndia, riquíssima, né? Que conta com estilos absurdamente diferentes, os keruak, os kauá, e cada vez mais no cenário internacional, essa nossa capacidade de produzir estética a partir de noções autóctones, né, só do Brasil, tem se tornado um diferencial, e principalmente um diferencial de luxo e inovação, né? Muito bem. Agora vocês estão prontos? Vamos começar essa nossa visita totalmente especial e selecionada aqui pela produção. Maurício Pontes aí também no trabalho de fotos e textos. Vocês vão curtir muito. Vamos começar pela Lohane O'Grady. Lohane O'Grady. Vamos lá? Maravilhosa, 34 anos. Inclusive, a Beatriz trouxe aqui mais detalhes, né? Pode já mostrar. Então, eu vou já contar a história desse imagem. livro, gente. Sim. Esse livro aqui, Lohane O'Grady, é importante dizer que a Lohane O'Grady é uma performer negra, do Harlem, né, americana, assim. E ela tem um trabalho importantíssimo para o mundo da performance, principalmente para performance negra. E aí o que acontece? Eu acho a obra da Lohane O'Grady numa galeria de Nova York, do Alexandra, vou esquecer o nome dela, o nome da galeria. E aí eu levei, né, não, era uma vez por dia. Então, pelo menos uma vez por dia a gente passava ali na frente da galeria e ele mandou uma foto das visitas guiadas para a própria Lohane. Então um material rico, hein? E aí, assim, ela tem, inclusive nesse livro, ela fala, o próprio New York Times uma vez escreveu pedindo desculpas a ela por ter negligenciado ela
durante tanto tempo. E aí a gente pode ver influência da Lorraine O'Grady até nas produções de clipes da Beyoncé. Então, ícones pop, assim, que vão voltar, né, na produção dos anos 70, como eu falei, essa noção de repeteco é muito tradicional, e vão pegar influências, né? E aí, depois que o Alexander mandou essa foto, né, do grupo visitando a obra da Lorraine, ela me mandou esse livro maravilhoso. Completo. Que é e foi na véspera do meu aniversário. Que é um livro então, com uma seu aniversário, você estava me contando, recente. Então, esse mês. Foi na SP Arte. E aí é um livro completo, essa obra que é muito interessante, que se vocês verem se vocês deram uma olhada naquele clipe da Beyoncé, qual é o nome? Qual? Quer cantar? Old School Dance, Old School Dance. Que é uma referência clássica, assim, a essa performance da Lorraine, que é Bourgeoisie Noire, né? Que é um Get Me Butted, o nome do clipe, Get Me Butted. Sim. Vai lá no YouTube agora, acha. E aí tem essa essa questão toda de uma burguesia negra, né? E aí ela traz isso como proposta nos anos 70, como uma proposta, assim, do ainda por vir, né? Lembrando que os negros nos Estados Unidos são minoria. E aí, um porvir, era um afrofuturismo dos anos 70, e aí a Beyoncé vai lá e realiza isso no Get Me Butted, enfim... é uma arte performática mesmo. Ela né? é performer, assim, e é muito importante frisar que a Lorraine começa a produzir nos anos 70, que é uma década que a gente tem referências de Yoko Ono, a gente tem referência de Marina Abramovic, mas a gente não tem referências negras de performance. E aí a Lorraine O'Grady, ela tem esse diferencial. A obra que tava lá é essa aqui, não sei se dá pra... que é sobre Nefertiti, né? Chama Mixed Family. E aí hoje, inclusive, pro Brasil é uma questão super atual, assim, que é a questão das famílias miscigenadas, né? E mesmo o colorismo, né? Nas críticas de produções negras na atualidade. E a Lorraine vai trazer um Mixed Family a partir de uma fotoinstalação que, na verdade, no SP Art ela vai colocar só o díptico, né? Que é o Mother's Kiss, que é o beijo da Nefertiti no filho, e acho que é The Queen, ou Nefertiti. Muito bem. Que é a foto da irmã dela, numa comparação à Nefertiti, assim, que são figuras muito próximas. E o interessante dessa obra é que ela questiona o machismo e o conflito, né, entre a imagem da maternidade e a imagem de poder. Sendo que Nefertiti teve vários filhos e foi a primeira faraó no Egito. Então ela traz essas referências anteriores, né, para pensar o machismo na atualidade. Ó, completa, hein? Vamos fazer outra relação? Agora é Jaime Laureano. O Jaime! Meu amigo! Maravilhoso! O Jaime, ele nasceu em Boston, né? Não, o Jaime, ele foi indicado ao prêmio PIPA, né? 2016, 2018. O Jaime Laureano graduou-se aí pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo no ano de 2010. Entre suas exposições mais recentes, destacam-se individuais. Nesta terra, em si plantando tudo dá, que ficou aí no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, de 2015. E o autorretrato em branco sobre preto no Brasil, também em 2015. Essas fotos agora, essas imagens, a gente está vendo também o que foi selecionado para a gente fazer essa correlação. Sim, pedras portuguesas. Assim, é um trabalho super inteligente do Jaime, por quê, né? Tem como voltar no Moçambique? Vamos voltar para Pronto. O Pedras Portuguesas é um trabalho muito importante, eu acho que mesmo na nossa reflexão de arte contemporânea, e principalmente inteligente da parte do autor, né? Porque o que ele faz nessa obra? O Jaime, ele pega uma técnica portuguesa, né? Que é muito comum, inclusive no Brasil, nas ruas e tal, que é essa coisa do mosaico, escreve a palavra Moçambique. E o Pedras Portuguesas, ele é uma série. Tem também Costa do Marfim, né? Costa da Mina, o segundo. E aí, na verdade, lá na SPR só tinha o Moçambique. E aí, qual é a genialidade disso, né? Essa técnica, ela foi construída muito baseada na lógica da escravidão, né? E aí, eu prefiro comentar a obra com a obra em foco.
Voltou aí. Pronto. E aí, essa técnica, ela tem uma relação dialética, né, com o trabalho escravo e com a migração dos escravizados para o Brasil. Aí, a importância desse trabalho, né, em específico, e por que eu escolhi Moçambique, é porque o Congo e Angola, né, que é o sul da África, corresponde aos povos que têm a raiz etimológica banto, eles são a primeira leva, né, de escravizados a serem trazidos para o Brasil. Então, o que o Jaime faz? Ele pega uma técnica desenvolvida pelo nosso colonizador, né, que é uma técnica inclusive do design e da arquitetura. Sim. E com isso, ele inscreve no ambiente da galeria o nome desse que foi, desse local que corresponde ao local de origem dos primeiros escravizados. Então ele propõe uma crítica contemporânea, não só dentro da lógica, mas da ética e da estética do design contemporâneo. Ó, perguntas chegando também muitos alôs, eu tenho que conversar aqui porque o programa, né, tá andando e tá legal essa interatividade. Falei, muito conhecimento hoje compartilhado com vocês. Tem aqui a Vera Lúcia e também a Luciane. E mais uma pergunta aqui chegando, que é da Luciane. Gostaria de saber quais são os expoentes femininas na arte contemporânea mundial e nacional. Nossa, todos? Vamos então à playlist. A sua playlist, o que você colocaria numa lista? Bom, na arte contemporânea nós temos Beyoncé, Rihanna, Lua de Luna, maravilhosa. Sim, contemporânea. Não, eu vou falar então das artistas brasileiras, né? As artistas brasileiras que têm aí traçado uma caminhada muito consistente e reivindicadora e desafiadora, né? Embora com pouco espaço. Então eu vou começar com a Michelle Mathiusi, que tem um trabalho de performance super interessante, que pensa e repensa, né, o lugar da mulher negra. Inclusive ela usa o ambiente da galeria e a exterioridade da galeria como referência. A Renata Filinto, que inclusive tem textos maravilhosos, vocês podem procurar obras da Renata. Ela tem também a performance do Oscar Freire, que ela questiona o lugar do corpo negro nesse ambiente de luxo. Tem a Val, também, que tem Can You See Me? A Val, inclusive, tem residência com a Mari Smith, que é de Berkeley, né, de Califórnia. Agora elas estão em residência no Sacatar. Tomara que saia alguma coisa aí dessas duas. Eu também vou semana que vem pro Sacatar, então tomara que saia alguma coisa. Tem eu, Ana Beatriz Almeida. Atualizações aqui, hein? A Val Ribeiro. A Mari Smith, que é uma performer muito importante. Da América do Norte, né? Ela, inclusive, é sediada na Berkeley University e ela tá fazendo residência no Brasil agora. Vocês podem acessar o trabalho dela no Deep Waters. E aí, tem House Full of Black Women. Muitos, né? Muitas coisas. Eu tô achando que a Beatriz vai voltar aqui, viu? Eu sei que ela tá com viagem já marcada, mas tá muito, muito, muito assim, apertada a agenda dela, mas a gente vai conseguir um espaço também. Pronto. Vamos seguir? Porque claro, o programa estão pedindo mais imagens aqui, ó. Paulo Nazaré, a próxima aí, a seleção feita pela Beatriz. Paulo Nazaré, nascido aí em 77, na cidade de Governador Valadares. O Paulo carrega em si a bagagem de andarilho. Sim. É isso? Então, o Paulo tem essa obra maravilhosa, que era Old Times, né? E por que eu escolhi essa obra, né? Principalmente porque esse programa é um programa de design. Ele pensa como o colonialismo e as lógicas, né, trazidas para Portugal, voltando ainda à nossa herança colonial, né, escravocrata, estão aí incutidas nos nossos objetos de consumo de maneira corriqueira. E como o racismo, na verdade, é consumido no Brasil de forma corriqueira. Essa obra trata de embalagens, né, que são absurdamente racistas, coloniais, dizem muito sobre o Brasil. E ele coleciona, né? Então, eu não sei se ele coleciona pessoalmente. Eu sei que essa obra trata de uma coleção mesmo. Tem, inclusive, uma referência, assim, da eternidade que ele dá a esses objetos de consumo, né? E aí você tem, por exemplo, a farinha de mandioca branca, tem o café zumbi, né?
tem o chá tererê, não é? Chá tererê barão. E fica essa comunicação, né? Não, e tem essa coisa absurda que do é o racismo. andarilho e o consumo também ali, né? Mas acho que o foco do Paulo é o racismo na lógica de consumo do marketing do design. Do design. E isso a gente não pode deixar passar batido, porque a gente tem, por exemplo, a Heineken que deu um fora gigantesco com essa propaganda The Lighter the Better, né? O mais claro, melhor. Enfim, o consumo de Heineken caiu absurdamente por conta desse caráter racista, né? E aí o Paulo, nessa obra, ele tá ressaltando essas nossas heranças coloniais e que passam realmente como cotidianas normais. Por exemplo, um exemplo que não tem como voltar na obra? Que tem a farinha, que não aparece Sim, mas ela tá ali no contexto. Que tem outras. É uma seleção de objetos, né? E aí tem a Jurubeba Cangaceiro, tem além do café zumbi, é que eu não vou lembrar de todos os detalhes. Mas vamos publicar isso também com mais detalhes nas nossas redes sociais. Agora vamos para Dalton Paula. Brasília, ele de Brasília, 1982, vive e trabalha em Goiânia. E tem uma obra que é de 82, acho que é a próxima foto, produção ali. Aí. O Dalton Paulo propõe aí uma reflexão, né, Beatriz, sobre questões contemporâneas referentes ao medo, à efemeridade e ao individualismo e à alteridade. Aí no campo íntimo, através do seu corpo, discute também o pictorialismo contaminado por múltiplas linguagens. Muito interessante, hein? Vamos para a próxima, que a gente está aqui. Aí eu vou pedir para você comentar as duas juntas, os dois por causa dos nossos horários, né? Agora é o Ibrahim. Vamos ver as imagens também. Ibrahim Mahama. Isso. Ele é um jovem artista, né? Ganense. Mahama, desculpa. É Dalton Paula e Ibrahim Mahama. De 28 anos, né? Jovem. Aí ele nasce aí em Tamale, que é a capital da região norte de Gana. Jovem genial. Que tem aí 500 mil de habitantes, hein? Olha aí toda a técnica e também toda a expressão feita aí de uma forma muito mais ampla desse jeito. O trabalho aí é de costurar os sacos, olha que interessantes, para formar um enorme tecido em uma finalidade específica. Criar capas para cobrir edifícios emblemáticos, né? Isso é muito interessante. E dessa forma aí fez aí aparecer a política desses prédios e que concede aí novas formas e significados. Que a gente pode reunir esses dois últimos sequências de fotos. Eu sei que vai ser difícil em curto prazo para uma pessoa tão preparada. Crítica de arte, né? Como a gente consegue aí também dar uma síntese para a gente completar. Não falei esse passeio especial aqui por dentro da mídia, que tem o design e arquitetura e hoje totalmente aí arte. Não, então, primeiro eu queria falar do Dalton. Essa obra do Dalton é muito especial, que o título da obra é Sons Velados, né? E ela tem uma relação também dialética, não só com quem vê, né, o objeto, mas com o próprio suporte do objeto, né? São imagens pintadas em Nagé, né, que é uma cerâmica tradicional do Candomblé, e uma cerâmica tradicional do Candomblé associada também à divindade que tá associada à morte, né, que é Nanã, que é justamente a dona do barro. E o interessante é que ele pinta essas imagens enfim, que remetem à escravidão, nesse suporte, e põe esse suporte abaixo do público. Então, para o público ver a obra, ele tem necessariamente que se colocar em posição fúnebre, né? Porque ele tem que olhar para baixo. E aí, o mais interessante disso é que, bom, essa obra também teve na última Bienal, né, há 2 anos atrás, e o mais interessante é essa capacidade de mover e comover o público. Agora, de acordo com voltando ainda à obra do Ibrahim Mahama, o Funsi, né? São esses mantos, de fato, que cobrem essas instalações, né? Esses prédios gigantescos, assim, que existem por todo o Ghana. E esses tecidos são produzidos com sacos de exportação do Ghana, né? Então, diretamente tem uma relação com o colonialismo e o lugar como esse colonialismo coloca, né, essa população ganesa.
Muito bem. Dentro aí do nosso programa, totalmente esse passeio aí sobre as artes, né? Fazendo a integração e também fazendo aí como elas podem serem vistas e representações também em outras áreas, as nossas áreas aqui de design e arquitetura. Ficamos por aqui com mais uma edição muito especial. Espero que vocês gostem e voltem a assistir, porque ele fica totalmente aí disponível nas plataformas digitais. E é só procurar como Por Dentro da Mídia ou Design e Arquitetura na AltV. Até a próxima semana. E antes eu só queria dar o corte aqui para a imagem da Beatriz, que fez aí com a gente dentro do possível, dentro do time, de internet, né? Deixar uma mensagem final para a gente encerrar. Uma mensagem final... Thiago de Paula estará na Bienal de Berlim. A Bienal de Berlim desse ano é um acontecimento na história da arte. Aconselho a todas as pessoas que pesquisam arte contemporânea, design e arquitetura lançarem seus olhos para essa Bienal que tem uma seleção curatorial inédita. E tem um afro-brasileiro, coisa que não temos na Bienal de São Paulo. Muito bem, edição especial e dentro do tempo. Até a próxima semana. Olha só.